Este momento da aprovação da lei marca, na minha opinião, um período novo para a língua mirandesa. De facto, marca um surto extraordinário no domínio do ensino. O ensino alarga-se em todos os graus. Hoje temos ensino nas escolas de Miranda, desde as pré-primárias até ao 12º ano, com 3 professores a ensinar nos agrupamentos de Sendim e no agrupamento de Miranda. Temos ensino aqui em Lisboa ministrado pela Associação de Língua Mirandesa. Temos ensino online na internet que é ministrado desde o ano passado e que, digamos, aí ela corre um conjunto de pessoas de vários lados, mas não é só no domínio do ensino que o mirandês tem um salto extraordinário que eu espero que continue também e que suba também a nível universitário. Também ao nível da literatura, o mirandês teve um surto extraordinário. E, de facto, temos um conjunto de escritores em língua mirandesa que hoje se estão a projetar. E o mirandês hoje é escrito com regularidade em jornais, por exemplo, no Jornal Nordeste, que é um jornal semanal, tem a sua página com regularidade, e eu acho que temos seguido um pouco por esse caminho, e acho que devemos continuar por aí. Buenos dias, estamos só. Ora, Deus nos dê buenos dias, rapaziada. Vê-se postos, ok? Sim? Então, isto desce para o teste? Muito? Ainda bem. Então hoje vamos a fazer um teste. Preparados? Uma aula de mirandês, portanto o mirandês é lecionado como uma língua normal, não é? Claro que tal como o português na pré-primária trabalha-se muito à base da oralidade. No primeiro ciclo, digamos que já se ensina um pouco de escrita com os alunos, a parte da oralidade. Segundo ciclo, terceiro ciclo, já se abordam também temas relacionados também com a literatura oral e tradicional, temas portanto, narrativa, poesia, portanto, como se fosse uma língua normal. Existem mais ou menos à volta de 400 alunos em língua e cultura mirandesa, desde o ensino, portanto, a pré-primária até ao 12º ano, nos agrupamentos de Miranda e Sendim. Aparentemente uma notícia a dizer que há 450 ou 500 alunos a frequentar o mirandês parecerá extremamente positivo. Ela é positiva em si, mas no universo de uma língua falada, da preservação da continuidade da língua, é francamente pouco. Há uma diretriz, enfim, uma ideia da parte dos estudiosos das línguas que uma língua que tenha menos de 100 mil falantes tendencialmente morrerá. A disciplina é lecionada como uma língua extracurricular, uma língua de opção. Quem quer, portanto, pode se inscrever e tem a disciplina. Quem não se inscrever, portanto, não tem a disciplina. Portanto, é uma disciplina optativa. Eu julgo que, não tornando a obrigatoriedade do ensino em mirandês, mas tendo uma disciplina que deixe ser optativa para ser obrigatória a quem está aqui na região, nas escolas, era um passo já de gigante, muito sério, muito importante. E veriam aqueles que têm alguma dúvida de que as crianças que aprendessem o mirandês seriam excelentes alunos no português, tão desbaratado e se calhar com tanta complicação hoje em dia na escrita e na fala. Uma caça no chão. Milagre. Putz, Guilherme. Por exemplo, na minha altura, quando andava na escola primária, eu nem tanto não apanhei isso, mas a minha mãe e o meu pai, é por isso que às vezes há uma certa, um bocado estranho. Às vezes alguns pais ainda não falam com os filhos em mirandês, porque na altura deles os professores batiam por falar mirandês. Nas escolas batia-se a quem falasse mirandês, principalmente no Estado Novo, na ditadura. Digamos que era uma perseguição, mas era outro tipo de perseguição. Batia as pessoas eram gozadas, eram chincalhadas por falar mirandês. Era uma linguagem de parolas, praticamente. Não se tinha aquela ideia que se tem hoje. E a regra geral era sempre associada a uma língua rude, a uma língua do campo, a uma língua falada por velhos e velhas, não é? E às vezes isso é pouco apelativo, pouco chamativo para os mais jovens. O facto de aparecerem jovens ou a trabalhar na música ou a dar aulas que são jovens como eles, mais ou menos, têm os mesmos gostos, ouvem as mesmas músicas, saem e bebem uns canecos, gostam também de coisas como eles. Isso faz com que eles se identifiquem.
do que ter, por exemplo, um professor de, sei lá, eu de 70, 80 anos a dar mirandês, ou 50 e 60, ou falar em coisas que não são atuais. Tudo bem, eu gosto das baquinhas, mas digamos que este processo de língua do campo para a língua da cidade, entre aspas, está a ser feito mais ou menos. Nós aqui, se ensinarmos na escola às crianças que o mirandês é uma língua ancestral, que os seus bisavós, os seus trisavós e por adiante falaram, que o primeiro rei de Portugal possivelmente falou, o Dom Afonso Henriques, as pessoas acabam por ter orgulho neste legado e acabam por ter também uma responsabilidade. Quer dizer, eu tenho orgulho daquilo que me deixaram, mas tenho a responsabilidade de garantir a preservação e a transmissão daquilo que me legaram. Pelo menos tão bem, ou melhor, daquilo que eu recebi. Agora, acho que já somos capazes de manter um diálogo. Sim. Sim, com algumas... Por exemplo, eu com os meus pais ou com os meus avós falo mirandês. Com os meus pais nem tanto, mas com os meus avós ainda se mantém a tradição de falar mirandês. Nas aldeias é normal falarmos mirandês com os pais e com os avós. Pois nós na cidade não estamos tão habituados. Pois não há aquela... não há aquela oportunidade de falar o mirandês. Nas aldeias há mais, porque há pessoas mais idosas, os avós, os bisavós, Porque os nossos pais não foram criados bem num seio de falar mirandês, a família não falava todos mirandês, não é? Porque já são mesmo da cidade. E apesar de se falar de mirandês, nós cá, como estamos na cidade, vem da aldeia para a cidade, perde-se um bocado o contacto com a língua. Os mais novos apenas durante o dia, no seu relacionamento, são capazes de dizer 2 ou 3 frases circunstanciais, mas não há uma prática cotidiana da língua. E eu acho que não podemos brincar com algo que é muito sério, que é uma língua em vias de extinção. Uma língua que enfrenta dificuldades para continuar, está-se a produzir literatura, estão-se a produzir conteúdos para tentar preservar essa língua, mas há que ser realistas e encarar realmente, ou se ensina o mirandês com um currículo adequado, ou então estamos apenas a prolongar uma agonia, enfim, a obedecer um pouco à moda, uma tendência que nos últimos tempos tem sido interessante, e pouco mais, não é?